Sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo à igreja de Filipe, capítulo 3. Tantos quantos acharam, diga amém. Filipenses 3, verso 13. Mas essa palavra eu sei. Esse versículo eu conheço. Irmão, não diga isso se eu não puder ver isso na sua vida primeiro. A Bíblia diz: mas uma coisa faço. Quantas coisas mesmo nós precisamos fazer? E você vai me dizer que a vida de cristão é uma vida pesada? Você só tem que fazer uma coisa. Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial que Deus nos chama a receber. Amém? Deus está nos chamando. Ei, psiu, vem cá. Psiu, oh, vem cá. Nos chamando. É como fui roubado. Meu pirulito. Foi você que roubou. Eu quero um pirulito. Está aqui um pirulito. Vem cá. Olha aqui. Você quer? Tem vários sabores. Não há nada que eu goste que Deus possa me oferecer. O apóstolo Paulo vivia cercado de importância. O apóstolo Paulo vivia cercado de soldados. O apóstolo Paulo vivia cercado de poder. O apóstolo Paulo vivia cercado de autoridade. E Deus: vem cá, eu tenho uma coisa para te dar. Uma caverna, a mais baixa das celas, cadeia nas mãos, cadeia no pescoço, alguém na capa da grade podendo escrever, e esse era Lucas. E ele manda dizer: todos me abandonaram. É isso que Deus tem para você, amado. Está só, feliz e salvo na presença dEle. Não há outra chamativa que o Evangelho te ofereça. E se alguém disser algo para você fora disso, é mentira. O Evangelho nos tornará sós. O Evangelho nos tornará pobres. O Evangelho nos tornará doentes. O Evangelho nos tornará vergonhosos. O Evangelho nos tornará... A única coisa que o céu quer é que nós não tenhamos atrativo nenhum para que o diabo possa nos querer. Então ele vai
me eximir de tudo. Vai me eximir de mulheres, vai me eximir do sexo. Deus, Ele vai me eximir do dinheiro, vai me eximir da saúde. E o diabo vai querer alguém assim. Quando o diabo disser não serve para mim, o céu vai dizer serve para mim. É isso que você tem que entender. Nós precisamos nos esvaziar para que Ele possa nos encher. Então não queira ter nada, ser nada, falar nada. Não queira. Não queira. Não queira. Paulo, Paulo está nos dando uma filosofia de vida. Aleluia. Ele está permitindo, através desta missiva, que nós venhamos a aprender o segredo da sua própria vida. O que o fez, o tipo de crente que ele foi. Ele conta como ele viveu a sua vida em relação ao seu passado, em relação ao seu presente e em relação ao seu futuro. Paulo, ele diz que quanto ao passado, aprenda isso. Isso vai ser uma chave que vai te libertar. Ouça, isso vai te libertar. A maioria das igrejas hoje está presa ao passado. O diabo tem prendido crentes no seu próprio passado, porque ele tem as ferramentas de acusação do seu passado. E Paulo está dizendo, quanto ao passado, eu aprendi a ser sábio quanto ao esquecimento. Um esquecimento sábio. Esquecendo-me. Ninguém fez ele esquecer. Ele decidiu. Eu vou esquecer. Eu quero esquecer. E quando o pensamento vinha por uma acusação do diabo, ele dizia para o pensamento: o que é que você está fazendo aí? Eu já decidi, não vou pensar mais em você. Não quero você na minha mente. Você não tem posse desse território. Eu entreguei a minha mente para Cristo. Um sábio esquecimento. E quanto ao futuro, ele não se tornava depressivo porque fazia projetos que não poderia cumprir. Deixa eu dizer para você, sua depressão é isso aí, viu? Projetos aleatórios que você fez e que você não conseguiu cumprir. O crente que você desenhou para você, colocando paletó, gravata. O pregador de grandes congressos que você disse que ia ser. E que o propósito não era grandes congressos. O propósito não era que você fosse grande. O propósito só era um: que você fosse eficaz. Seja com 1, com 2, com 3 ou com 1000. O propósito era: eu sou eficaz. Quanto ao futuro, ele dizia: avançando para as coisas que estão diante. Irmãos, isso é sério demais.
diante. O meu futuro não é daqui 10 anos, o meu futuro é um passo à frente. Diante de mim. É interessante como nós somos facilmente enganados e engordados por coisas grandes num futuro próximo. E tropeçamos na primeira pedra. Ficamos depressivos. Quanto ao presente, Paulo tinha uma concentração perseverante. Diga assim comigo: foco. Tem gente que tem foco no passado. Tem gente que tem foco no futuro. Quem cresce é quem tem foco no presente. Hoje, agora, já. Muita gente vai ficar no arrebatamento porque tem foco no passado. Muita gente acha que o arrebatamento vai acontecer no futuro. Mas se eu estiver focado no Espírito, no presente, nada vai me impedir de entrar naquela cidade. E essas coisas são aquelas que fazem o sucesso em qualquer campo do esforço humano. Triste é para um crente que acha que ele vai ser um bom crente, assim como um mecânico é um bom mecânico, assim como um médico é um bom médico. Não é o aprofundar-me nos estudos que vai me tornar bom crente. O que vai me tornar um bom crente não é nada que pertina a mim fazer. Não, porque a graça não tem nada a ver comigo. A graça não é minha, não me pertence. Ele teve que descansar para que eu pudesse usufruir. Sabe o que é graça? É o tal do Shabat. É o tal do sábado, onde Deus resolve descansar para que nós pudéssemos usufruir. E a graça na realidade chega quando Cristo resolve descansar, para que nós pudéssemos usufruir desse caminho maravilhoso que é o Evangelho. De tudo aquilo que ele já havia trilhado, escrito, falado, de tudo aquilo que ele já havia ensinado, mas que algumas pessoas de uma forma tão incauta, tão esdrúxula, tão vergonhosa, começam a acrescentar de si naquilo que é a única verdade. É como se eu olhasse para Cristo na cruz e dissesse: inclina a cabeça um pouquinho para cá. A foto vai ficar melhor, Cristo. Cristo, dá um grito mais alto. Cristo, chora um pouquinho, tentando melhorar aquilo que era perfeito. Porque a Bíblia chama essa morte de cruz como dom perfeito de Deus para nós. Então, o que aperfeiçoar naquilo que é perfeito? Paulo diz: o homem é uma criatura responsável. Ele é responsável e foi responsável e recebeu este dom chamado responsabilidade com uma só evidência: amar a Cristo. Amar a Cristo é uma responsabilidade. Obedecê-lo é um ato de criatividade. A obediência é uma criação que Deus nos deu. Obediência, Vânia, não existe, sabia? Obediência treinada não é obediência. A obediência nasce num gesto criado.
Toda vez que alguém obedece, ele é o verbo de Deus em ação. A criação. Você quer ser um baraco de Deus? Obedeça. Mas também, toda criatura é depravada. Olha essa pastora infeliz que eu disse. Toda criatura é inimigo de Deus. É ignorante das coisas divinas. Por isso, o evangelho lhe é encoberto. Uma coisa tão simples, que precisa até que os cientistas corroborem. Hoje, é o evangelho explícito para o mundo, sem nenhum canal de televisão funcionando. Nenhum. Apague todos os canais de televisão evangélicos. Todas as pregações. Tire todos os pregadores das ruas e todos os profetas. Entre no Spotify e retire todos os hinos. Entre no YouTube, apague todas as pregações, hinos, apague tudo. O evangelho continua sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. No nosso andar, no nosso falar, no nosso casamento, na nossa criação dos filhos, no nosso respeito, na nossa conduta social, no nosso caráter, o evangelho está sendo pregado. Eu não penso assim, calma, ainda há esperança para você. No final eu vou fazer o apelo. E quem sabe o evangelho passe a ser claro aos seus olhos. Quem sabe? Vai que Deus faz um milagre hoje mais importante do que um paralítico andar. Porque um paralítico crente, irmão, ele está mais salvo do que um energúmeno imbecil que duvida do evangelho. É preciso lembrar que os homens se tornam bons crentes, não do mesmo jeito que os bons médicos, os bons mecânicos e os eruditos se tornam assim. Eles precisam do Espírito Santo. Um bom médico sem o Espírito Santo, ele só é um bom médico. Um bom médico com o Espírito Santo, ele é um instrumento de Deus na terra. Primeiro, como fazer para que eu possa ser? Faça do objetivo de Deus o seu objetivo. Deus tem um objetivo ou propósito na minha conversão, na sua conversão. Descubra esse objetivo e faça com que ele seja o seu também. Esse objetivo para Paulo foi a perfeição. O caráter ilibado, assim como Cristo, era o objetivo do apóstolo. A providência de Deus em nossa vida deve contribuir para a perfeição. A providência de Deus não vem para eu pagar contas. A providência de Deus não vem para que eu seja gerente. A providência de Deus não vem para que eu possa pagar o aluguel, a água, ou o telefone, ou a internet. Não. A providência de Deus sempre virá para que eu me torne mais semelhante a Cristo. Apóstolo, chegou 1 milhão na minha conta. Uau! Qual é a pergunta que eu tenho que lhe fazer? E você vai pasmar, porque eu vou dizer. Eu não vou perguntar se você vai dizimar.
muito menos primiciar ou ofertar. Não. A minha pergunta seria aquela que o apóstolo Paulo te faria: o que esse dinheiro vai contribuir para que você seja mais parecido com Cristo? Uau! Lembra-se do jovem rico? Romanos 8, 28. Pode me ajudar, Gu? Irmãos, olha só o que está escrito aqui. Sabemos. Repete comigo e diga: eu sei. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: o texto diz que você sabe. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos. De todos? Não, de quem? Opa, para. De quem? Então, diga assim: então existe alguns que tudo, que diga que tudo coopera com ele. Você já percebeu isso? Já percebeu? Aqueles que amam a Deus. E o melhor, esses que amam a Deus são chamados segundo o seu. Então não é só amar a Deus, é entender o chamado e ir atrás dele. Eu não quero que você entenda isso como um ato vergonhoso, mas eu preciso dizer algo para você hoje. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você vai dizer para mim que você não pode vir na igreja? Eita. Eu tenho um propósito. Se vira com o seu. Meu Deus. O arrebatamento vai filtrar com malha fina. Malha fina. Os que amam e os que cumprem o propósito. Então nós não estamos aqui, queridos, porque eu quero estar aqui. Não. Amanhã, se eu disser para o meu médico que eu estava aqui, eu vou tomar uma pontuada dele. Mas quando Deus me deu essa oportunidade, eu fiquei quieto, porque no domingo passado fui impedido de vir. Eu já queria vir no domingo. Já era no domingo. Mas se Deus outorgou essa mulher que cuidasse do meu corpo, reverencia, obedece e seja feliz. Calei-me. Calei. No sábado, durante o dia, ela perguntou para mim se eu queria vir ao culto no domingo. E eu disse: amor, você que sabe. Dá para você entender? Você é quem sabe. A minha vontade é menor do que o propósito. Se o propósito é de Deus, a Bíblia diz que nós vamos comungar nele. Você quer ir? Amor, eu quero. Mas o que você acha? Olha, eu acho que você pode ir assim. E é assim que eu vim. Iríamos nos arrumar, ela disse: você pode ficar aqui, eu vou, você vai mais tarde. Aí você vai perguntar: como é que tem? Irmão, não sou eu que tenho. Como é que é, irmão? Não sou eu que sou.
existe um propósito. Nesse propósito, tudo vai cooperar para que eu esteja aqui. Minha irmã Jéssica, onde está? Conversamos essa semana na minha casa. Você operou da coluna. Como é a recuperação? Como é a recuperação? Como é, filha? Dolorosa aí? Quando a senhora me viu em pé em casa, o que a senhora falou? Não é porque sou eu, é porque tudo coopera para o bem. Se você ama a Deus e cumpre o propósito, tudo vai cooperar para o bem. Você precisa entender esta chave. Nós não estamos aqui, e eu não vou dizer para você, você pensa que eu estou sem dor? Não, irmãos. Irmãos, os nervos da minha coluna foram dedilhados como se dedilha uma corda de violão. Você sabe o que é uma corda de violão? Você estica a corda e solta a corda, é isso que fizeram. Para soltar o nervo, teve que puxar o nervo, estender o nervo. E milímetros, cada milímetro demora de 30 a 60 dias para se restaurar. Cada milímetro que foi ofendido. Além da minha hérnia, eu tinha um cisto na coluna. Acabei de operar de um câncer. Retirei um câncer da minha garganta. O médico chega e diz que eu tinha um cisto. Ele disse, fica calmo. Chegou a notícia, o cisto era benigno. Mas aí o caso é o seguinte: a coluna está debilitada. E eu disse para Deus, o que eu vou fazer? Ele disse, você nada. Você não faz nada. E não procure fazer, porque quando você for fazer, eu paro de fazer. Você não faz nada. Você tem que entender o que Paulo está dizendo. Paulo, ele diz que a concentração de todos os seus esforços tem que ser nesse objetivo. Você não pode concentrar os teus objetivos e esforços em coisas aleatórias ao reino, querido. Porque tudo que você vai receber vem do reino. Você não pode fazer nada para resolver a sua situação. Concentre-se no reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas uma coisa faço. Não é fácil prosseguir na vida cristã. Deve haver concentração de todos os nossos poderes nisso. Nisso. É por isso que eu já disse aos jovens: casem-se bem. E não fique esperando que Deus te dê um bom casamento. Viu? A escolha é sua. Vá no encontro de casais esse ano e você vai entender o que eu estou falando. Que eu vou começar a escrever o encontro de casais amanhã. A diferença entre o esforço amador e o esforço profissional se dedica em qual é o intervalo. Qual é o intervalo? Repete comigo, Jair, diga. Isso. Você sabia que eu ia pregar essa mensagem? Mas você veio aqui me dizer uma coisa que não veio. Qual é o problema? O intervalo. O profissional sabe perfeitamente o intervalo. O amador se lambuza. Sexo, o amador se lambuza. Dinheiro, o amador se lambuza. Poder, o amador se lambuza. O profissional dosa. O profissional faz o quê? Leitura da Bíblia. Diga, dosa. Oração.
televisão, WhatsApp, Instagram, Facebook. Dosa. O profissional, dosa. Sabe qual é o problema da droga? É que quando o drogado inicia, ele não é profissional. Então ele se lambuza e se lasca. Só isso aí, só. E aí pega tudo na sua vida e veja se você é profissional ou se você é amador. É isso. E Paulo entendeu isso. E ele vai escrever sobre casamento, mesmo não sendo casado, ele escreve como um profissional. Ele vai dizer: digo eu, não o Senhor. E na outra, ele não é doido, ele diz o Senhor, e não eu. Ó, dosa. Dosa. Quando ele diz, eu prefiro que os varões fiquem solteiros do que se casem e sejam como eu, ele diz, digo eu, não Senhor. E quando ele diz, a mulher casada que tem um marido não crente e não se separe dele, ele diz o Senhor, não eu. Ei, dosa. Não existe concentração sem dosagem. Dosagem é a mesma coisa que concentração. Todo remédio tem uma. Nada mais é do que a concentração de um determinado produto dentro do outro. Dose. 3. Dedique-se a este fim com um sábio esquecimento. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo não está dizendo para esquecer das misericórdias de Deus, não. Paulo está dizendo para eu esquecer daquilo que me persegue. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, entenda. Irmão, todas as vezes que você na sua cama fizer uma oração e pedir para Deus perdão sobre qualquer coisa que você fez, ficou para trás. Pode dizer aleluia. Isso. Aleluia. Que aleluia? Não, diz aleluia. Antes de me levantar dali, eu orei a Deus e pedi perdão pelos meus pecados. Você sabe que eu me questionei. Eu estava em casa, eu me questionei e falei, Jesus, nós lutamos tanto para colocar esse forro na igreja, e no primeiro dia do forro o Senhor não vai deixar eu ir? Sabe o que Jesus me respondeu? O único que não pode faltar lá sou eu. Podia ter ficado quieto, não podia? Irmão, eu dei risada demais quando ele me falou isso. E eu ficava assim, tome besta. Vá, jumento. Vá falar. Vai. Devia ter ficado quieto, infeliz. Porque às vezes a gente começa a se achar indispensável. E ele vai mostrar para nós que não. Posso contar o que aconteceu do lado da mesa de cirurgia?
da mesa de cirurgia do Dr. Rafi. Foram me buscar no quarto e eu ia para a operação. Então eu deitado, né? Com aquele camisolão, aquela coisa maravilhosa. Só sabe o que é quem já usou, irmão. Aí eu deitei, estava deitado, e a enfermeira foi fazer os check-ups finais. E a operação de coluna você faz de bruço. E aí em todo o tempo eu estava pensando, né? Está aberto lá atrás. Ainda eu vou ter que... E aí eu vi ela regulando a cama. A maca, né? Então a maca, você fica com o rostinho lá para baixo, as mãozinhas e o busanfã. Você fica naquela posição, aquela coisa maravilhosa. E eu pensando, né? E a enfermeira fazendo os testes, aquele negócio todo, pegando acesso para anestesia. E ela dizia, não sei o que, e o outro respondia, e não sei o que, e o outro respondia. Aí o médico me chega do lado da maca, irmão. E ela vai falando, e o médico começa a fazer aquele sinal que nem a aeromoça faz, né? Aí ela diz assim, qual é o seu nome? É Luiz Gilson Henriques, ano que nasceu, 1963. Qual é a operação que o senhor vai fazer? Aí o médico responde, troca de sexo. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei, será que eu estou na mesma sala, irmão? Aí ele disse assim, esqueci de perguntar, depois que a gente cortar, o senhor quer que dê para o cachorro ou joga no lixo? E eu perguntando para Deus ali, quietinho, eu falei, Deus, tudo isso aqui o Senhor está fazendo para me deixar bem, né? E o Senhor disse assim para mim, eu sei como usar o ímpio. Porque eu estava nervoso. Aí foram medir a minha pressão, 11/8. Fiz a cirurgia, primeira medição de pressão, 11/8. E eu me lembro da última vez, da penúltima vez que eu estive no hospital, que eu fiquei lá um dia a mais, porque a minha pressão estava 16/9. Ansioso. Porque Deus ainda não havia me dado essa mensagem. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para o meu futuro e me concentro no meu presente. Não te importa o que vai acontecer depois, importa é o que está acontecendo agora. Dedique-se a este objetivo com um avanço sábio e ansioso. A palavra aqui é para alcançar o caminhar para frente. Para frente. Hoje eu vi uma menina que agora é uma mulher. É uma pastora que participa agora do OnlyFans. Um canal privado para maiores de idade, você compra o acesso. E eu vi uma reportagem dela tentando dizer que ela hoje é o que ela é, porque ela foi abusada quando tinha 5 anos de idade. Deus me trouxe isso porque eu ia pregar essa mensagem. Tem muitos de vocês aqui que são o que são, porque vocês ancoram esse comportamento que você tem hoje ao que você era no passado. As coisas velhas ficaram para trás.
E a Bíblia ainda diz assim: tudo se fez novo. Novo. Não há motivo para você não parecer com Cristo. Tudo se fez novo. Um dia nós recebemos uma profecia, ouça essa. E a profecia dizia assim: vai entrar um homem na sua igreja. Ele tem um anel de formado. Usa o anel na mão esquerda. E quem é formado usa anel na mão direita. Mas olha o cabedal do profeta. Vai entrar na sua igreja, é formado e usa anel na mão esquerda. A pedra é azul. Não confie, é lobo. E o que foi que nós passamos? E o que foi que nós fizemos de erro? Confiamos. Porque era um socorro que para nós parecia Deus, irmãos. Parecia Deus. Mas não era. Não era. Era o diabo, irmãos. E a característica de Satanás é algo fantástico. Por quê? Porque ele se apresenta no meio dos filhos de Deus e nem os próprios filhos de Deus o conseguem identificar. Mas aí Deus usa o profeta para avisar. Mas qual é o problema? Que quando eu vou me dedicando a avançar, as pedras se mostram no caminho. E eu não entendo o que é pular uma pedra, contornar uma pedra. Sabe o que eu faço? Eu sento e choro. Aonde foi que você leu isso? Onde foi que você leu que você tem que ser amargo, porque um dia foram amargo com você? Aonde é que está escrito que você tem que ser enganador, porque um dia te enganaram? Irmão, por favor, aonde está escrito que você tem que ser sensual, porque um dia te engodaram com a sensualidade? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito que você tem que ser ignorante, porque o teu pai era ignorante com você? Porque no teu primeiro casamento, porque onde é que está escrito? Irmão, se Cristo chegou, tudo se fez novo. Zero Winchester, zero memória. Ah, mas não é fácil. É só aceitar Jesus. Pega toda a tua biblioteca e joga fora. Pega toda a tua sabedoria e joga fora. É o que Paulo fez. Eu peguei toda a minha sabedoria e a reputei como trapos de imundícia. Você sabe o que é o trapo de imundícia? Hoje é o absorvente feminino. Que não podia ser jogado no cesto do lixo. Tinha que ser queimado no quintal. Era o toalhão que as mulheres usavam no meio das pernas na menstruação. E quando aquilo se enchia de sangue, ela que já estava 7 dias longe do marido e da família, e o prato era diferente, o garfo era diferente, o copo era diferente, tudo era diferente. Ela pegava aquele pano depois de tomar um banho, queimava no terreno da casa, e depois, só por ter pegado naquilo e sem sujar as mãos, ela tinha que tomar outro banho. Quando o marido a amava, ele mesmo a inspecionava, para ver se não estava sangrando mais, para que ela não pudesse passar vergonha diante dos levitas ou dos sacerdotes, que tinham que fazer esse tipo de análise. Então Paulo pega a sua sabedoria, formado na escola de Gamaliel,
Ele reputa tudo isso como esse negócio que tem que ser queimado fora do quintal e que ele precisa tomar um banho para ser limpo daquilo. E ele tem que ser inspecionado, meu Deus, para ver se não sobrou nada, nenhum vestígio do sangue teológico de Gamaliel, para que ele pudesse então agora ser um pregador do Evangelho da Graça. E muitos de nós estão se sujando com essa teologia infundada, que só vê erro em todo mundo e não consegue olhar-se no espelho. O pior, irmãos, não é acusar como aquele homem dono da casa dizia: se ele soubesse quem é essa mulher que está ungindo a cabeça dele, molhando os seus pés com lágrimas e enxugando os seus pés com os seus cabelos, se ele soubesse quem era. Ou outro que diz: isso é loucura, a gente podia vender esse perfume aí por tantos dinheiros. É essa teologia de Gamaliel que precisa ser extirpada do meio da igreja, precisa ser retirada do meio da igreja. Deus não está interessado no seu dízimo, na sua oferta. Deus está interessado no seu coração. Mas se Ele tiver o seu coração, você pode ter certeza: eu não vou precisar mais fazer parte administrativa. Eu não vou precisar mais rogar pela sua oferta. Hoje nós rogamos porque nós sabemos que você está como aquele homem da mão mirrada, que ele não podia entrar em nenhum lugar porque ele não podia trabalhar. Para o judaísmo, o homem tem duas mãos: uma ele oferta, a outra ele dizima. E a mesma que ele oferta é a que ele primicia. Aquele homem tinha uma mão mirrada. Ou ele desrespeitava a Deus com o seu dízimo, ou ele desrespeitava ao sacerdote com a sua primícia, ou ele desrespeitava a casa do Senhor com a sua oferta. A primeira coisa que Jesus faz é: vem aqui para o meio. Aí Jesus faz a pergunta: se algum de vocês tivesse uma ovelha que caiu num buraco, você sabe o que Jesus está dizendo? Se algum de vocês tivesse uma oferta invalidada e que você não pudesse ser perdoado do seu pecado e por isso não pudesse se aproximar do altar, e fosse o dia de você oferecer a tua oferta, você salvaria a tua ovelha se fosse num sábado? Deus tem o teu coração e Ele precisa ter tudo o que é teu. Não porque Ele tem a necessidade do que você tem, porque tudo que você tem é dele. É porque Ele simplesmente mostra para o diabo que você pertence a Ele. Todos os dias que você levanta desse lugar e vem até o altar, você diz para Satanás: pergunte para ele de quem eu sou. Ouça isso. Todas as vezes que você sai desse lugar e vem para o altar trazer ou dízimo, oferta ou primícia, você olha para a cara de Satanás e diz para ele assim: pergunta para ele de quem eu sou. Pergunta quem é dono do que eu tenho. Pergunta para ele. E como ser dono do que é teu sem ser dono de você? Conclusão. Judas, nos versos 20 e 21, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu mostrei dentro da sala de aula essa semana passada, não, retrasada, perdão. Eu mostrei uma reportagem que os cientistas, através do super periscópio James Webb, eles tiveram a oportunidade de ver que tem uma massa gigantesca se aproximando da Terra.
Eles não conseguem identificar o que é. Mas essa massa gigantesca tem direcionamento próprio. Quando o direcionamento das estrelas perdidas, que a gente chama de asteroides ou cometas, eles andam numa direção, esta massa gigantesca tem um direcionamento muito, mas muito coerente. E ela vem numa velocidade imutável. É fantástico, não muda. E outra coisa, ela vem numa velocidade em direção à Terra. E tem mais uma coisa interessante. Deverá chegar entre os anos 2030 e 2033. Se achar que eu estou mentindo, vai brigar com a NASA. Isso é coisa deles lá. Não é meu não. E se quiser saber, James Webb. É James W-E-B-B. James Webb. Procure lá. Quem sabe assim você vai temer mais a Deus. E vai saber que o teu tempo, se com 10 anos de crente você não conseguiu ser crente ainda, talvez em 9 você não resolva. E se for isso mesmo, então de 9 vai cair para 6,5. Então eu quero que você pense um pouco. Porque a cidade vai se mostrar no 3º ano e meio. Então, em nome de Jesus Cristo, converta-se. Décimo segundo seminário de escatologia e batalha espiritual deverá acontecer no dia 6, 7 e 8 de dezembro. Eu pensei que eu não ia fazer, mas Deus permitiu que eu fizesse. 6, 7 e 8 de dezembro, 12º seminário de escatologia e batalha espiritual. Filhinhos é já a última hora. Esse é o tema desse ano. Está projetando aí? Tá ali. Quais os temas que nós vamos abordar? As definições e embasamento teológico para nivelamento. Todos os anos eu faço isso, porque as pessoas que vêm, nem todos têm o mesmo conhecimento da gente que já vem fazendo há muitos anos. A voz oculta em todos os tempos. Prazer e desprazer, gozo e nazireado. Os sinais da vinda de Cristo. A síndrome de Frankenstein, a noiva desfigurada. Os anticristos. E o último tema, filhinhos, é já a última hora. Amém, irmãos? Irmãos, posso ser sincero, sim ou não? Sim ou não? Eu não aceito a igreja com menos gente do que está aqui. Sinceramente. Eu queria ver essa galeria cheia. Eu queria ver essas escadas cheias. Queria ver gente sentada no chão. Viu? Porque de agora para frente tem um verso que pode atrapalhar tudo. E mais uma vez eu chacoalharei a terra. E todo mundo pensa que é a terra. É a terra da ampulheta do tempo. Para que caia mais rápido. Livro de Ageu. Então presta atenção. Todas as oportunidades que você tiver para se preparar para o arrebatamento, não perca. Não perca. Eu acredito muito num ano apostólico de formação da igreja para o arrebatamento. Eu não recebi o ano apostólico ainda, mas eu estou acreditando muito nisso.
Se Ele me disser outra coisa, glória a Deus, aleluia. Já pensei no que seria. E quando eu olho para o nosso ano apostólico, pasme, eu não olho para o Brasil, eu olho para as nações. Porque a nossa igreja é uma missão mundial. Então, nós temos crentes daqui que estão em Portugal. Temos crentes daqui que estão em outros lugares do mundo, viajando, pregando. Gabriel está lá, parece que vai para outro país daqui a um tempo, depois volta para o Brasil, depois não sabe se fica, se volta de novo. Ele está fazendo a parte dele, 30, 40, 50 almas todo dia. Todo dia, irmãos. Cada igreja que vai é 50 almas para Jesus. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Aprove a Deus, me dá um filho extra, né? Para poder fazer a igreja cumprir o que tinha que cumprir.